Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos no ar com mais uma série Café com Palavra. Esse é o canal Cura Emocional pela Palavra, o canal que vai te ensinar a conhecer a Palavra de Deus. Eu sou a missionária Leila e estou aqui para te ajudar a entender e conhecer a vontade de Deus na tua vida. E eu gostaria de pedir a você que você já deixasse seu like, que você viesse compartilhar essas mensagens, ser um semeador dessa palavra. Então vamos à mensagem de hoje. Hoje nós estaremos falando sobre as portas espirituais. Você não pode perder essa série. Estamos dando início hoje a essa série e nós iremos falar sobre as portas espirituais e você vai entender como são importantes essas portas e por que nós precisamos entender quais são os tipos de portas que existem no mundo espiritual e quais as portas que nós abrimos, muitas vezes sem nem percebermos. Então, eu aconselho você que vai estar nos acompanhando nessa série, se você perder a segunda parte, volte lá e veja a segunda parte, não fique sem perder nenhuma parte dessa série, Portas Espirituais, porque nós estaremos aqui falando de coisas muito preciosas, de coisas muito importantes. Eu vou te entregar chaves espirituais para que você entenda como as portas espirituais são abertas e para que você comece aí a ter uma vida que foi a vida que Deus separou para você. Uma vida de graça, uma vida de vitória, uma vida verdadeiramente cheia da vida de Deus. Amém? Então vamos à mensagem de hoje. E a primeira porta que nós vamos falar é a porta do pátio, do tabernáculo. Isso está lá no Êxodo capítulo 27, no versículo 26. Essa porta era a porta do átrio. E Deus deu todas as características de como ela seria por dentro e por fora. E ali ninguém entrava pelaquela porta do tabernáculo, que representava o início ali do acesso a Deus. Então, espiritualmente, ninguém chegava à presença de Deus sem passar por esta porta. E lá no Êxodo, no capítulo 26, no versículo 36, Êxodo 26, versículo 36, a palavra do Senhor vai dizer: farás também para a porta da tenda um posteiro de estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Então, ali o Senhor estava falando da porta que dava entrada ao santuário de Deus. E nós, se meditarmos nessa passagem, nós vamos ver que haveria a necessidade de quem entrava pelaquela porta não era qualquer pessoa, mas sim aquele que estava em santidade. Então, o sacerdote, ele tinha que estar em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E havia a necessidade que aqueles sacerdotes estavam limpos, porque se eles entrassem em pecado, eles não saíam de lá. Eles tinham que ser puxados, né? Então eles entravam com um cordão amarrado neles. Então, se eles entrassem com algum pecado, eles seriam mortos, porque sem santidade ninguém pode ver a Deus. Ocorre que quando Jesus morreu, a palavra de Deus vai dizer que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então, o véu que fazia a separação entre o homem e Deus, ele foi rasgado com a morte de Jesus Cristo. Eu quero que você entenda a profundidade, porque Jesus, ele é a porta. Ele é a porta pela qual nós entramos diante da presença de Deus. Então, nós precisamos, antes de entendermos as outras portas, nós precisamos entender essa porta basilar, que é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a porta. Sem Ele, nós não vamos a Deus, nós não passamos por um caminho que leva a Deus, sem que seja através da pessoa de Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no versículo 51.
Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Aleluia! Então aqui você está vendo nessa passagem, a passagem da morte de Jesus. Quando Jesus morreu, houve um acesso direto à presença de Deus que antes era fechado. Depois de Jesus Cristo, esse acesso, esta porta, ela está aberta para todo aquele que vem à presença de Jesus Cristo. Ele não o lançará fora. Assim está escrito na palavra de Deus. Jesus, ele te ama, ele quer que você seja feliz, mas ele quer que você ande com ele. Não é que Jesus tem que se dobrar ao nosso caminho, nós é que temos que nos rendermos à presença de Jesus Cristo e ao caminho da palavra, da sua palavra. Não há muito mistério nisso. Muitas vezes nós não queremos nos dobrar à presença de Deus. Nós queremos que Deus se dobre aos nossos desejos, às nossas necessidades, mas nós não nos rendemos à presença de Deus. Nós não queremos ser fiel a Deus. Não queremos cumprir a palavra de Deus. Não queremos muitas vezes nem mesmo ler a palavra de Deus. Então, como que nós podemos andar com esse Deus sem conhecer a sua palavra? Então, aqui nós estamos vendo que Jesus é a porta que conduz a Deus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa é a primeira porta que nós precisamos entender. A porta que nos conduz a Deus. Sem ela, nós não conseguiremos fechar outras portas nas nossas vidas ou abrir outras que necessitam ser abertas. E a porta que eu quero falar hoje para você é a porta que fala lá o Salmo 147, no versículo 12 e 13. A palavra do Senhor vai dizer: louvai Jerusalém ao Senhor, louvai Sião a Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Nós somos a Jerusalém de Deus, o Israel de Deus. Nós precisamos entender isso. Então, nós somos como que uma cidade. E nessa cidade vai entrar aquilo que nós permitimos que entre. Então, em primeiro lugar, o Senhor está falando aqui sobre proteção. Nós temos que proteger nós, que somos uma cidade. Imagine que você fosse como uma cidade. E nessa cidade possui algo que é preciosíssimo, que é a sua unção. A unção que Deus te entregou. E você é guardador. Você é o guarda dessa cidade. Você é aquele que tem que velar pela unção que Deus te deu. Se você não velar por essa unção, se o diabo conseguir destruir a unção que Deus deixou em você, certamente que a sua vida não consegue ser uma vida de vitórias. Então nós precisamos ser o protetor da nossa unção, da nossa cidade, que somos nós. A autoridade é uma palavra que aqui, de uma forma muito sutil, mas também muito direta, a palavra do Senhor está falando. Nós temos autoridade. Primeiro, que é uma autoridade que nos foi concedida, delegada por Cristo Jesus. Ele disse: em meu nome expulsareis demônios. Então o Senhor nos deu autoridade, mas para isso nós precisamos andar em santidade com Deus. Porque nós vimos em uma passagem da palavra de Deus que alguns discípulos tentaram expulsar demônios e não conseguiram. Por quê? Porque há demônios que só saem com a jejum e oração. E muitos crentes não querem mais jejuar, não querem mais andar em santidade, querem andar de qualquer jeito e querem ter autoridade, querem ter unção. A unção é exatamente o óleo espiritual que vai descer sobre você, que vai te dar o revestimento para que você possa resistir no dia mau. E a palavra de Deus diz que esse dia, ele chega para todo mundo. É o dia do infortúnio, é o dia da tribulação, é o dia do problema, aquele problema que às vezes a pessoa pensa que não vai mais aguentar. O Senhor te deu uma cidade para cuidar, que é o teu corpo, é o teu espírito, mas também ele colocou uma autoridade em você. E ele te deu um governo. Se você não governar sobre você mesmo, se você não conseguir governar sobre as suas emoções, sobre os seus desejos, nós ficaremos assim como que um barco à deriva do mar, onde que a onda leva para a direita e a onda leva para a esquerda.
Então não são as nossas emoções que têm que nos governar. Nós é que precisamos governar as nossas emoções. Imagine uma pessoa que é totalmente dominada pelas emoções. Quanta bobagem, quantas decisões erradas ela vai tomar e vai fazer na sua vida. Antigamente, nas cidades antigas, as decisões eram tomadas nas portas. Olha que coisa forte isso aqui. Porque na porta, é na entrada da porta que entra tudo. Você sabia que em você existem várias portas? Portas espirituais, onde que também coisas podem entrar por essas portas. Mas como é que eu posso ter portas? Os olhos são uma porta. Os ouvidos são portas. A boca é uma porta. Todo o seu corpo está repleto de portas espirituais, por onde entram coisas boas e coisas ruins. A palavra de Deus vai dizer, por exemplo, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Ou seja, se entra coisa ruim pelos olhos, ali está se iniciando um trabalhar do inimigo. Então veja, o inimigo ele não consegue dominar uma cidade de uma forma imediata. Ele vai dominando aos poucos. E muitas vezes esse domínio começa na mente. A mente é outra porta, por onde que entra e leva diretamente para o coração. E por isso que nós precisamos estar acessando a presença de Deus. Jesus disse em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, eis que estou à porta e bato. Então Jesus está batendo a toda hora. Mas o nosso coração tem uma porta que ela só é aberta por dentro. Ela não é aberta por fora. Porque Deus não é mal educado. Ele não arromba a porta. Ele pede licença para entrar. Quem arromba a porta é o diabo. Mas Deus não. Se você abrir, diz a palavra de Deus, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então essas portas nas nossas vidas, elas terão acesso à nossa alma. Muitas vezes são portas que dão acesso à decisão pessoal, que dão acesso a um relacionamento com Deus. Vai depender do que nós estamos colocando para dentro de nós. Porque por alguma porta está entrando, assim como o bem pode entrar por várias portas, pelos ouvidos, quando você ouve um louvor, quando você lê a palavra, pelos olhos. Assim também, o mal, da mesma forma, pode utilizar essas mesmas portas para entrar, contaminar e destruir uma vida. Então, vamos falar de algumas portas espirituais que estão em nós mesmos, na qual o inimigo usa para contaminar. Uma delas é os olhos. O que está entrando por essa porta na sua vida? Antes de nós, verdadeiramente, pedirmos uma bênção a Deus, uma libertação, nós precisamos romper, quebrar certos altares que nós construímos ao longo das nossas vidas. Eu não vou falar hoje sobre quebra de altares, outro dia estarei falando, mas você precisa entender que ao longo da vida nós construímos certos altares. E esses altares muitas vezes foram construídos por coisas que entraram através dos olhos, como por exemplo filmes. Tem pessoas que veem muito filmes de terror, filmes com cenas muito quentes, né? Que eles chamam, né? As pessoas chamam de cenas quentes. Irmãos, nós precisamos entender, e você, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo agora, que essas coisas, elas vêm para contaminar a sua alma. Então, na sua alma está sendo levada uma mensagem através dessas portas espirituais que são os olhos, os ouvidos. As músicas, elas entram pelo ouvido. Tem muito cristão que não está vigiando nas músicas, nos ritmos. Porque o inimigo das nossas almas, a palavra do Senhor vai dizer que ele tinha um ministério de louvor. Antes dele cair na terra, né? Que ele desceu como um anjo caído. Então, ele entende muito bem dos tambores.
ele entende muito bem de certos tons que servem para invocar demônios. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que não sejamos como meninos enganados, torturados, vivendo a vida toda, muitas vezes numa vida derrotada, porque não conhecemos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é libertadora. Diz o Senhor na sua palavra: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A palavra do Senhor diz: conhecereis. E ainda diz mais: errais porque não conheceis as Escrituras. Então nós estamos errando muitas vezes por falta de conhecimento, porque não conhecemos o que Deus separou para nós. Quando alguém não conhece que é vitorioso, que é um filho amado do Senhor, ele vai ter uma vida de uma pessoa rejeitada, de uma pessoa coitada, porque ele não sabe quem ele é. Então nós precisamos conhecer quem somos em Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para podermos ter uma vida de vitória. Amém? Nós estaremos na próxima semana falando sobre a porta estreita e a porta larga, que fala a palavra de Deus na segunda série. E vamos dar continuidade também falando de portas que muitas vezes abrimos, como fechá-las. Como fechá-las, portas que vêm quando éramos crianças, muitas vezes não sabíamos. Então nós precisamos fechar essas portas para Deus poder operar. Entenda, não é somente dizer: ore por mim, por favor, ore por mim. Claro, você consegue a bênção porque tem alguém que está em santidade e está orando por você. Mas depois a gente nota, vem tudo de novo. Mas por que vem tudo de novo? Porque os altares não foram quebrados, as portas não foram fechadas. Então é preciso que haja um reconhecimento das portas que foram abertas, depois que elas sejam fechadas. E a oração, ela é o complemento final disso. Não adianta ficarmos orando, claro que precisamos orar, mas sem fechar portas, continuando verdadeiramente com a mesma atitude, as coisas não funcionam dessa forma no reino de Deus. Há necessidade de termos um comprometimento com Deus. Então hoje eu quero orar por você. Estaremos na próxima semana continuando essa série. E eu quero perguntar a você que está ouvindo aí essa mensagem, você não chegou aqui por acaso. Jesus te trouxe até aqui, até essa mensagem. E hoje, se você ainda não conhece esse Deus Todo-Poderoso, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho que te leva a Deus, que abre acesso para que você passe por essa porta e que a tua oração chegue direitinho à presença de Deus. Mas você precisa aceitar esse Jesus. Você precisa render a tua vida aos pés do Senhor Jesus. Então hoje eu quero convidar você para você aceitar Jesus. Deixe seu nome aí e faça essa oração comigo. Deixar o seu nome porque precisamos orar por você, para que a gente possa estar orando por você, escrevendo o seu nome no livro de oração. E também para que você venha estar sendo abençoado dia após dia. Então, compartilhe essa mensagem, clica aí no sininho para que você receba essa mensagem e que você foi abençoado, abençoe outra vida. Porque essa é a lei da semeadura. A gente semeia e a gente recebe aquilo que a gente semeia. Então faça essa oração comigo. Você que agora está entregando a sua vida aí para Jesus. Diga: Pai, nesta hora eu entrego a minha vida na tua presença. E eu quero te pedir perdão, Senhor, por todos os meus pecados, porque a partir de hoje eu quero andar com o Senhor. Eu quero viver para o Senhor. E ser verdadeiramente, Senhor, aquilo que o Senhor determinou antes que eu nascesse. O Senhor determinou que eu seria. Escreve meu nome no livro da vida, pois hoje eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Amém? Você fez essa oração? Se você fez essa oração, Jesus te ouviu. E certamente já escreveu o teu nome no livro da vida.
Você precisa crer. Creia nisso, porque está escrito. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz: hoje, se ouvires a minha voz, não endureçai o vosso coração. Então Jesus já escreveu o teu nome no livro da vida, já te aceitou como filho, agora você precisa fechar as portas. Amém? Caminhe conosco. Venha aprender sobre a palavra, para que você possa receber conhecimento de Deus e caminhar com Ele em santidade, para viver uma vida de triunfo, uma vida de vitória, de luta em luta, sim, mas de glória em glória. Amém? E essa foi a nossa mensagem de hoje. Já deixou o seu like? Quando você deixa seu like, o YouTube vai compartilhar essas mensagens com outras vidas que estão necessitadas. Seja um semeador da palavra e certamente vai voltar para você. E até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.